abrir a palavra do Senhor no primeiro livro, aliás, no segundo livro das Crônicas, no Velho Testamento, segundo livro das Crônicas, no capítulo 21. Segundo Crônicas, capítulo 21, nos versos de 1 a 17. Segundo Crônicas 21. Desculpa, irmão, 24. Segundo Crônicas 24, do 1 ao 17. Eu vou pedir desculpa novamente, porque não é segundo Crônicas, é primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, aí estava certo o endereço. É primeiro Crônicas 21, não é segundo Crônicas, é primeiro Crônicas 21, do 1 ao 17. Para você estar exercitando aí no manuseio da sua Bíblia. Irmãos, enquanto você está manuseando a sua Bíblia, eu quero lembrar um aviso que nós demos hoje pela manhã, tá? Quero que você receba esse aviso com muito carinho, na certeza de que é uma preocupação nossa do Conselho da Igreja com o seu bem-estar espiritual dentro da casa do Senhor. Então nós contamos com a colaboração de todos vocês para que não usem celular durante o culto. Bom? Então deixe seu celular desligado, guarde. Você tem o hábito de usar a Bíblia no seu celular, não tem problema usar em outro momento, mas aqui dentro do culto, prefiro usar a Bíblia impressa. Porventura você esquecer, tem Bíblia ali atrás, reserva, você pode usar, tá bom? Para que você não seja distraído, porque hoje o celular não serve para uma coisa, para milhares de coisas. De repente você estará recebendo aí algum alerta de alguma coisa que distrai a sua atenção. Né? Tudo isso é para que você possa aproveitar o máximo da presença de Deus, o máximo de cada momento do culto, sem que nada te distraia. Tá bom? Então nós contamos com a cooperação dos irmãos, isso é uma recomendação do Conselho da Igreja, nós falamos isso hoje pela manhã, estamos reiterando agora à noite, e os irmãos não se sintam ofendidos com isso, é apenas uma preocupação com o seu bem-estar, para que você esteja plenamente focado naquilo que você veio fazer aqui na casa do Senhor, que é cultuar a Deus sem nenhuma distração, sem nenhum empecilho. Bom? E também recomendamos que as famílias, né, procurem sempre sentar juntos. Isso é uma forma de estar cultivando a comunhão familiar dentro da igreja, e uma forma também de os pais estarem também acompanhando o seu filho, o filho também tendo o auxílio do seu pai no manuseio da Bíblia, o casal estar juntos. Isso é também um reforço da nossa comunhão familiar dentro da igreja. Então, isso deve ser um hábito que nós devemos cultivar, restaurar, na verdade, né? Nós vamos, na verdade, não é novo hábito, é restaurar o hábito de estar juntos, família, congregadas. Nas igrejas antigas, as pessoas tinham o banco, né? Que o banco da família fulano. E às vezes nós vemos alguns bancos aqui que tem famílias que sentam e a gente acaba até acostumando não sentar nesse banco, porque já acostumamos de ver aquela família, determinada família, sentada naquele banco. Isto é muito bom. Isto é a identidade sua dentro da igreja. Né? Você ter a sua identidade dentro da igreja. Não é ser dono do banco, não é ser dono da igreja. Mas pode sentar em qualquer lugar. Mas procure sentar sempre a família unida. Isso é gratificante para a sua vida e glorifica o nome do Senhor. Segundo 1 Crônicas, capítulo 21, verso de 1 a 17, diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe aos seus chefes, aos chefes do povo: Ide levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe:
multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requerer isso, meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, a Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus o anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não castigue o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, e falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrificou
holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha. Oremos. Ó Deus, nosso Pai querido, mais uma vez te rogamos que a tua presença que está neste lugar, que o teu Espírito que sonda, que aquece os nossos corações, neste momento, abra o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra como palavra do Senhor e que ela promova em cada um de nós tudo aquilo que o Senhor aprouver realizar em nossas vidas. Que o teu propósito se cumpra em cada coração aqui nesta noite, Senhor. E que a tua palavra seja plantada, irrigada e produza fruto em cada coração. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, os capítulos 18, 19 e 20 de 2 Crônicas, se você tiver a curiosidade de voltar uma folha atrás, você vai ver que são narrativas das conquistas de Davi, das várias guerras que ele empreendeu, das vitórias que ele obteve, de toda a sua jornada, de todas as sagas em que ele enfrentou ao longo do seu reinado, subjugando inimigos, conquistando territórios, conquistando e subjugando reinos e engrandecendo a nação de Israel, fazendo Israel um país respeitado, grandioso. E apesar de toda a prudência e de toda a piedade que nós conhecemos no rei Davi, demonstrada durante toda a sua vida, durante todo o seu reinado, embora com alguns tropeços decorrentes de suas fraquezas, chegou o momento em que o acúmulo de vitória e todas aquelas experiências vitoriosas, aquele ambiente favorável, todo aquele momento de apogeu no seu reinado, chegou um momento que sufocou a sua humildade e ele permitiu que o seu coração ensoberbecesse. Ele permitiu que a vaidade tomasse conta do seu coração, da sua vida, ignorando que as suas conquistas, ignorando que as suas vitórias, que todos os seus lauréis foram decorrência da bondade e da ação exclusiva de Deus que guerreava pelo seu povo e não pela espada de Davi. Davi está num momento muito feliz da sua vida, porque já havia vencido seus inimigos, já havia superado a instabilidade no seu lar, já havia passado por todas as provações, e agora é um momento de paz no seu reinado, de estabilização da política internacional e também interna de Israel. Mas como isso fosse pouco, ele agora quer saber qual o seu potencial e, de repente, para intentar outras conquistas. Então ele pede para Joabe, né? Ele não pede, ele manda que Joabe, o seu comandante, faça um levantamento de todos os homens de guerra de Israel. Ele quer saber qual é o poderio do seu exército, ele quer saber qual é o tamanho da sua força, a grandiosidade do seu poder, para poder, de repente, alçar outros voos, lançar outras campanhas militares, conquistar outros territórios, esquecendo que Israel sempre reagia aos inimigos, enfrentou seus inimigos e fora vitorioso, porque ele se humilhou perante Deus e porque Deus deu a vitória a ele. Mas agora o seu coração se exalta, a vaidade assalta a sua vida, e ele então permite que o inimigo, aqui dito no primeiro versículo, como Satanás, o incitasse a permitir que a exaltação tomasse conta da sua vida, e então ele se rendesse a tal da ostentação. Então ele quer saber o tamanho do seu exército.
E aí o comandante Joabe ainda tenta dissuadi-lo deste intento, diz: rei, ainda que todos os seus homens se multipliquem 100 vezes, eu terei o prazer de contá-lo, mas em que isso te agrega? O que isso te acrescenta? Que bem te fará? Não faça isso. E o texto diz que a palavra do rei prevaleceu sobre a palavra do seu comandante militar Joabe. Contra a vontade de Joabe, então obedece o rei, e de norte a sul do país, de Dan a Berseba, ele faz o levantamento. E aí, cá entre nós, ficamos sabendo de um exército invejoso, poderoso. 1.100.000 só na parte norte de Israel. Em Israel, 1.100.000 homens guerreiros. Na parte sul, no território de Judá, 470.000 homens. Era um grandioso exército realmente. Mas e quando isso foi realizado, quando o número foi computado, entregue para Davi, qual foi a paz, qual foi a alegria, qual foi o prazer que isso lhe causou? Nenhum. No segundo livro de Samuel, que também conta essa história de forma paralela, ele disse que Davi, quando percebeu a gravidade do seu erro, ele sentiu seu coração arder, ele sentiu seu coração bater, então caiu em si e diz: eu pequei contra o Senhor. Queridos, quando o ser humano dá curso à vaidade na sua vida, se permite orgulhar dos seus feitos, se permite orgulhar da sua força, do seu poder, ou de alguma coisa em que ele se firma e que ele se orgulha, Deus se afasta dele. Deus se afasta dele e o deixa sozinho. E este é o momento mais sombrio da vida de um ser humano, é quando ele se dá conta de que está sozinho sem Deus. Todos nós sabemos que o isolamento do ser humano em relação ao seu Deus é o maior deserto da sua alma. E foi isso que aconteceu a Davi. Outros líderes que a Bíblia nos conta também tiveram este momento de loucura, como disse o próprio Davi, como o próprio rei Saul havia tido, e que posteriormente viriam ter os reis babilônicos, Nabucodonosor e Belsazar, ostentando o poder, se deixando levar pela vaidade e sendo humilhado na presença de Deus. Recordar os caminhos percorridos, celebrar as vitórias alcançadas, contemplar os lauréis, lhe pareceram pouco. Então Davi, ele quer medir o seu potencial, do quanto ele ainda pode conquistar, do que ele ainda pode fazer, dado o poderio do seu grandioso exército. Por isso, determinou este levantamento insano, tomado pela soberba, não percebendo que as suas vitórias não foram consequência do número do seu exército, porque outras vitórias maiores Deus havia concedido, principalmente a Gideão contra os midianitas, não com um exército grandioso, mas com apenas 300 homens, sem mover de uma espada, mas apenas se submetendo à palavra do Senhor, à ordem do Senhor. Dar curso à soberba e deixar que a vaidade dirija suas ações é aceitar o convite do diabo para dançar no palco dele. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Quando você se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, é estender a sua mão para o diabo e dançar uma valsa com ele no palco do inferno. Porque é para lá que ele vai levar o vaidoso, o soberbo, o arrogante. E sempre foi essa a estratégia do diabo, tirar as pessoas do palco do jardim de Deus, para levá-lo para o palco das trevas, onde ele é que dá o compasso da dança, que dita o compasso da dança. Então eu quero falar com vocês hoje sobre dançando no palco do inimigo. Dançando no palco do inimigo foi
o que Davi fez ao estender a mão para o diabo, aceitar a sua sugestão, recusar um conselho prudente e dar curso à sua vaidade, fazendo o mesmo que no passado Eva havia feito. Exaltar-se, ostentar-se. Primeira lição que nós aprendemos com essa dança no palco do inimigo é que a ostentação é exatamente isso, a aceitação do convite do diabo para um passeio no caminho do inferno. Quando nós permitimos e às vezes nos deixamos levar por essa ostentação, e aqui eu não estou falando de cordões de ouro, de carros importados, às vezes a gente ostenta um próprio sanduíche. Isso está muito na moda. Basta quem tem redes sociais aí ver que as pessoas elas não comem mais nada sem ostentar. Elas não vão a lugar, elas não vão numa praia, não vão num restaurante, não vão a lugar algum sem ostentar através de uma foto, de uma live, etc. E coisas tais. A ostentação se tornou o costume do século, se tornou a moda do momento. E isso é exatamente uma armadilha perigosa em que faz com que as pessoas se achem autossuficientes, se isolem de Deus. E este, repito, é o momento mais sombrio na alma do ser humano, é quando ele se acha distante de Deus. Ele se acha de mãos dadas com o inimigo, dançando no palco do inimigo, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. O que é ostentar? Disse que ostentar é o ato de, com muito excesso de orgulho exacerbado, exibir realizações, posses ou habilidades de si próprio. Sensação de satisfação acentuada ou, quando acontecido, relatada prova de superioridade de si frente ao outro. Exatamente isso que Davi estava fazendo. Quer ver o poder, a sua fama, o seu contingente, a sua força para imprimir medo aos seus adversários. O texto diz que Satanás incitou a Davi a levantar o censo de todos os homens de guerra como forma de exibir o seu poder, de ostentar perante os seus adversários, infundir algum terror, algum medo. A ostentação e a vaidade, ela está adormecida no coração de todo ser humano. E mesmo que você diga assim, eu não tenho isso, você pode não ter isso ativo na sua vida e não queira ativar isso. Porque existe um gatilho para ativar a vaidade e a soberba no coração de todo ser humano. Ela pode estar adormecida, mas ela está presente. Alguns não está adormecida, está muito vívida, muito ativa. A ostentação, ela em algum momento pode ser despertada, e tem um ditado que diz que você quer conhecer realmente uma pessoa, dê poder para ela. E quantas pessoas sempre se tornam arrogantes? Quantas pessoas modestas se tornam prepotentes? Quantas pessoas humildes se tornam envaidecidas e se rendem à ostentação? O poder é uma armadilha que tem aprisionado pessoas que no passado foram simples e modestas, mas se renderam à ostentação. De forma que é muito fácil despertar a vaidade ou a soberba de uma pessoa. O próprio Deus permite, e aqui Deus permitiu, a palavra de Deus diz que Deus irou contra Israel e permitiu que Satanás incitasse Davi a esse pecado. No texto paralelo de 2 Samuel, ele vai dizer que Deus permitiu que Satanás fizesse isso, porque Deus estava irado contra Israel. E aí cede, na verdade, nós não fazemos tantas maldades porque o Senhor nos controla, o Espírito do Senhor domina nossas vidas. Mas quando nós calamos a voz do Espírito e começamos a ouvir a nossa voz, aí a gente começa a dançar com o diabo. A gente começa a fazer o que ele quer. Então,
Cada um de nós tem uma queda à vaidade e à ostentação. E nos cabe a prudência de evitar que ela seja despertada a qualquer custo. É fácil despertar. O que pode despertar a vaidade numa pessoa? O que pode despertar o orgulho, a soberba numa pessoa? Provérbios capítulo 27, versos 20 e 21 diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e o forno e o ouro, o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. O homem é provado pelos elogios que recebe. Então é fácil despertar a vaidade, despertar a soberba, a arrogância numa pessoa. Dê poder a ela, dê elogio a ela, mime ela. Esse mesmo provérbio diz: não mime o escravo, porque senão ele vai querer se tornar filho. Ele vai querer tornar dono da sua casa. As pessoas são provadas mediante os elogios, mediante a bajulação que ela recebe. E muitas não sabem lidar com isso. E hoje a ostentação está em alta. Está nos versos de muitas canções por aí. Está nos diversos vídeos, nos diversos minifilmes e propagandas, em que as pessoas ostentam o seu poder, ostentam a sua força, ostentam o seu dinheiro, ostentam a sua beleza, ostentam o seu corpo. É um culto ao objeto. Isso é ostentação. Mas você, cristão, vigie. Vigie. Nós vivemos num mundo sem segredos. Vivemos num mundo sem privacidade. E mesmo uma pessoa como eu, que não tem redes sociais, acabam vendo o que as pessoas estão fazendo aí fora. Estão publicando aí fora. E às vezes as pessoas crentes, obviamente, com a ressalva se é cristão. Porque acaba se deixando envaidecer por coisas mínimas, pequenas, abjetas. E perde a sua identidade de cristão. Se deixando levar por besteiras, se deixando levar por amizades, por contextos do trabalho, por contexto da escola, por contexto da rua, por prazeres ou gosto, afinidades esportivas, daí vai, ou política. Acabam destruindo a sua identidade cristã para permitir uma caricatura suja que o diabo ofereceu para Adão e Eva, e eles vestiram. E todos nós nascemos vestidos com elas. E o Senhor Jesus, na sua misericórdia, está tirando isso das nossas vidas. Então não tente voltar de novo a vestir essa roupa suja. Não permita, em hipótese alguma, que a sua identidade seja sufocada por vaidades, por distrações deste mundo. E eu estou falando dos seus convívios, das suas associações, e muito cuidado. A palavra de Deus disse: que sociedade pode haver da luz com as trevas? Que sociedade pode haver entre o templo de Deus e o templo de Satanás? Porque muitas dessas coisas que nós andamos fazendo, de mãos dadas com quem não tem comunhão com Deus, tornando-nos sócios de sociedades que não cultuam o Senhor, tendo comunhão com pessoas que não têm comunhão com Deus. Vigie. Porque se um homem piedoso e temente a Deus como Davi foi levado ao solo, foi levado ao chão pela astúcia aparentemente inofensiva conduzida pelo diabo, quanto mais nós, meros mortais. Então, meus queridos, cuidado, vigie, não permita ser enlaçado nessa cilada, tenha
A mesma atitude que Paulo quando disse: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo, porque isso não vale nada, diz Paulo. Ser circuncidado ou não ser circuncidado não tem valor, o que tem valor é ser nova criatura. Lá em Gálatas capítulo 6, versículos 14 e 15. E ainda acrescenta Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versos 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, ou seja, você quer se exaltar, você quer ostentar, então ostente a cruz de Cristo. Exalte o nome de Cristo, mas não o seu nome, não as suas vaidades, não os seus predicados, não as suas conquistas, não o seu potencial. E Paulo vai dizer mais ainda: eu tenho prazer nas minhas fraquezas, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu digo que eu sou barro, quando eu digo que eu sou miserável, engrandece em mim a misericórdia de Cristo. Mas quando eu digo que sou alguma coisa, Cristo se afasta de mim, porque ele se torna desnecessário na minha vida. Longe de mim o gloriar, senão na cruz de Cristo. Ele diz: aquele que se glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele que o Senhor louva, ou, noutra versão, recomenda, 2 Coríntios 10, 17 e 18. A Bíblia diz ainda que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões. E nós estamos falando aí de prazeres, de gostos, de afinidades mundanas. Isso é dançar no palco do inimigo. Isso é aceitar a valsa do diabo e ditar os passos da dança com ele. A soberba é um laço tão poderoso que cega, que ensurdece o ser humano, não lhe permitindo ouvir o conselho divergente da sua vontade. Joabe, no versículo 3 aí do capítulo 21, tentou dissuadir Davi. O comandante, o chefe militar que podia se engrandecer, o militar que naquela hora podia, digamos que, entrar a aventuras, a conquista, ele diz: rei, esse seu exército é grande, ainda que ele se multiplique 100 vezes, se quiser eu conto para você. E isso te trará. Segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que um coração que se exalta desagrada a Deus e fica sujeito à manifestação da sua ira. Coração que se exalta, pessoa que se distrai, que se rende à vaidade, à ostentação, ele está ferindo a santidade de Deus e provocando a ira do Senhor. Versículo 7 até o versículo 10. Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Desagradou a Deus e ele feriu Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E Deus perdoou Davi. Mas o que acontece no versículo 10? Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que eu te faça. E dessas 3 coisas foram 3 anos de guerra, e Davi sendo derrotado pelos inimigos. Ou, lá em 2 Samuel diz que são 7 anos de guerra. Segundo, 3 meses de fome. Aliás, 3 anos de fome, 3 meses de guerra de espada dos inimigos de Davi, ou 3 dias de espada do Senhor. Davi avaliou cada uma das consequências e disse: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque na mão dos homens não há misericórdia, mas na mão de Deus tem misericórdia. Deus jamais inocenta o culpado e nem dará desconto aos nossos pecados, e nós não temos como compensar os nossos malfeitos. Não há como eu melhorar a minha atitude amanhã ou depois para compensar os pecados de ontem. A única coisa que anula os meus pecados é a minha confissão sincera, o meu coração quebrantado, o meu espírito contrito e compungido na presença do Senhor, que de acordo com o Salmo 51, verso 17, diz: o Senhor não despreza.
Isso é a manifestação, é o que pode auferir o perdão de Deus na sua vida. Um coração quebrantado, um espírito rendido na presença de Deus. Mas eu lhe asseguro, isso não te isenta das consequências dos seus pecados. Mas eu pequei, eu pedi perdão. Por que isso está acontecendo? Porque Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Ele não retira o castigo. Por isso, Davi se rendeu diante do Senhor e Deus disse: tá bom, eu te perdoei. Escolhe um dos 3 castigos para você. E Davi então opta por cair nas mãos de Deus. Certo de que Deus é misericordioso e iria em algum momento sustar o castigo, reprimir o castigo. Então, queridos, o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos não compensa os nossos erros se nós não os confessarmos, se não nós não os abandonarmos. Deus corrige toda soberba, aplaca toda exaltação, humilhando o ser humano, reduzindo-o ao pó para corrigi-lo e não deixar que Satanás domine o seu coração. Porque Provérbios 16, verso 18, diz que a soberba precede a ruína, ou seja, a soberba é o próximo degrau da queda. O próximo passo depois da soberba é a queda. Um coração vaidoso, ele trilha à beira do abismo e fatalmente será sugado por ele. A humildade é o contrário. Em Provérbios 15, 33, que a humildade é um degrau antes da honra. Você quer ser honrado, seja humilde. O próximo passo é ser honrado. A atitude de Davi causou desagrado e provocou a ira de Deus. E lá em 2 Samuel 24:10 diz que Davi sentiu bater o coração. Em outra versão diz que isso trouxe um remorso muito grande, uma dor muito grande quando ele viu o tamanho da gravidade do seu pecado. Ou seja, o seu coração foi tomado de uma dor de arrependimento porque caiu em si e se convenceu de que cometeu um ato gravíssimo contra o Senhor. Pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, diz em outra versão. E Davi diz: muito pequei, eu agi muito loucamente, agora me perdoe. A boa notícia é que o mesmo Deus que se ira contra os nossos pecados é também o mesmo Deus que tem prazer em perdoar. É o mesmo o Deus que se compadece das nossas fraquezas e perdoa depois do nosso quebrantamento. Essa é a boa notícia, mas tem uma notícia ruim. A notícia ruim está lá em Êxodo 34, versos 5 a 7. O Senhor perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Visitarei a iniquidade do pai ao filho até a 3ª geração. Perdão de Deus não retira o castigo. Você não será, sofrerá penas eternas por causa do seu pecado, mas sofrerá consequências terrenas por causa dele, mesmo sendo perdoado por Deus. Esta é a notícia ruim. E Deus envia para o profeta Davi, o rei Davi, o profeta Gade, para que ele escolhesse a pena que iria sofrer. Muitos de nós não têm entendido a ação da graça de Deus em nossas vidas. E às vezes nós ficamos reclamando, indagando, procurando explicações para as consequências que enfrentamos. Ah, mas eu me arrependi, eu perdoei. Por que isso está acontecendo comigo ainda? Porque Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Ele não retira o castigo. As consequências ficam. Precisamos ter responsabilidade. Não podemos transformar em libertinagem a graça de Deus. A graça nos perdoa, mas não nos inocenta das nossas responsabilidades, não suspende o castigo. Nós temos que arcar com as consequências. Muitas vezes nós reclamamos por causa das situações críticas que enfrentamos e indagamos o porquê. Embora Deus seja pronto a perdoar, e Ele sempre nos perdoa, as consequências dos nossos atos não são retiradas. E então a peste veio. E o anjo
levantou a espada e matou 70.000 homens daqueles que Joabe havia contado em Israel. E o anjo está se dirigindo para a cidade de Jerusalém, o orgulho de Davi, a grande conquista de Davi, a antiga capital dos jebuseus. O anjo levantou a sua espada e Davi se rende e diz: Senhor, eu pequei, então me puna, mas não puna as tuas ovelhas. E o Senhor disse para Davi: então sobe na eira de Araúna, edifica para mim ali um altar. Então, terceira lição que nós aprendemos: o coração quebrantado e o espírito penitente é o lugar da ação da graça de Deus. O espírito quebrantado, o coração quebrantado, o espírito penitente é o lugar da ação da graça de Deus. Verso 16 ao 18. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi: não sou eu o que disse que contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, diz que esse cara era Araúna. Talvez uma outra forma de pronunciar o nome de Ornã. E ali Davi chegou diante de Ornã, que estava debulhando trigo na sua eira, e como ele era um estrangeiro que estava residindo dentro de Israel, ele então ficou temeroso, se curvou em terra, disse: o que o rei vem fazer a este servo? E Davi disse: eu vim comprar esta eira para edificar um altar para o Senhor. E Ornã disse: Senhor, eu te dou a eira, edifica aqui um altar para Deus nesta eira, e eu te dou os bois para o holocausto, eu te dou os trilhos do arado para a lenha. Faça o que Deus está te mandando. E aí vem a grandeza de um pecador redimido, restaurado. Não, eu te pagarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor o holocausto que não me custou nada. 600 siclos de ouro foi o preço que Davi pagou por aquela eira, por aquele pedaço de terra no monte, ali, outrora chamado Jebus, agora o monte de Sião, onde estava edificada a cidade de Jerusalém. Apesar de Deus ser justo e não inocentar o culpado, irmãos, a sua misericórdia continua a se renovar, o seu favor continua a vida inteira. A mão do Senhor jamais encolhe, Ele não nega socorro para as mãos que clamam, que se levantam em sua direção. A voz que suplica o seu favor nunca será ignorada. O coração que se derrete arrependido na presença do Senhor nunca será desprezado. Deus está sempre disposto a nos dar mais uma chance, a despeito dos nossos erros, das nossas quedas. Mas nós não podemos desperdiçar essa chance. E agora Deus deu a Davi uma nova chance. Você quer levantar o castigo sobre a sua vida? Vá, compre a eira no monte de Jebus e ali construa um altar para mim. Davi implorou, foi ouvido por Deus, e aí quando ele edifica o altar, sacrifica sobre o altar, a espada do anjo é levantada e novamente guardada na sua bainha. Davi implorou a Deus para que o seu castigo pessoal não vitimasse inocentes. Deus ouviu e determinou que o sangue fosse derramado no altar, para que a ira de Deus fosse aplacada. Indicou o lugar que Davi deveria construir o altar. E o lugar indicado foi a eira de Araúna, ou Ornã, o jebuseu. Sabe que lugar foi esse, irmãos? Foi o mesmo lugar em que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício e foi poupado por Deus.
E ali um cordeiro substitui Isaac, naquele mesmo lugar, há cerca de 1000 anos antes. Sabe que lugar foi aquele? Antigo Monte Moriá, que agora era a eira de Ornão Jebuseu. Foi no mesmo lugar onde Cristo subiu, carregando uma estaca nas costas para ser crucificado nela no seu lugar. 1000 anos depois. Mesmo lugar. No mesmo lugar em que Salomão viria construir um templo, no lugar onde Davi havia construído o altar. O Monte Moriá, a eira de Araúna, o Monte de Sião, o palco escolhido por Deus para pôr fim à nossa dança com o diabo. E agora quem dança ali é Jesus. A palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus foi naquela cruz e ali ele triunfou, ele esnobou, ele ostentou o seu poder contra o diabo e disse, ele expôs o diabo ao ridículo, triunfando dele na cruz. Era a segunda chance. E o Senhor, além de dar para Davi, deu para você e deu para mim. Ali o Senhor expôs o diabo ao desprezo, encerrou a música melancólica da sua dança para triunfar, canção celeste dos anjos que já haviam cantado no nascimento do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Eu concluo dizendo que Davi ganhou uma segunda chance, quando sacrificou no altar dedicado ao Senhor. Você e eu tivemos essa segunda chance. Jesus foi a nossa segunda chance. Essa segunda oportunidade que Deus está dando ao seu povo, apesar dos seus pecados. Então, nos apressemos em comparecer perante o altar do Senhor. Não mais com sangue de bodes, mas lavados pelo sangue do Cordeiro. Assim como fez Davi, que tenhamos a honestidade de oferecer ao Senhor o fruto da nossa alma, e jamais algo que não nos custe nada, ou seja, a sobra daquilo que não nos faz falta. Não ofereça ao Senhor um culto que é mera expressão de obrigação ou de um ritual mecânico. Não ofereça ao Senhor as suas sobras. Ele não se agradará disso. Ofereça o seu melhor. Deus está lhe dando a segunda chance. Como deu a Davi, e ele edificou para o Senhor um altar. Ele está também te dando essa segunda chance. Não desperdice. Não se distraia. Não pegue na mão do inimigo para dançar a sua valsa. Esteja no palco onde o nosso Senhor expôs o inimigo à vergonha, assumindo a minha e a sua vergonha. Há pouco nós lemos em Hebreus no capítulo 12, que Jesus, em troca da alegria que nos estava proposta, não fez conta da vergonha. Ele foi humilhado, cuspido, debochado, zoado na cruz. Mas quem foi zoado foi o diabo. E a nossa vergonha que estava ali. E ele derramou seu sangue por nós. Naquele que outrora foi a eira de Araúna, o altar que Davi edificou e sacrificou, derramando o sangue do Cordeiro em troca do seu pecado, para aplacar a ira de Deus. Tenha a honestidade de oferecer o fruto da sua alma ao Senhor, mas não aquilo que não lhe custe nada, porque Deus não levou sangue emprestado no altar, Ele levou o sangue do seu Filho próprio, precioso, puro. Por isso o que Deus pede de você hoje é o seu coração, esteja disposto a pagar o preço que Deus exige para que você se torne agradável a Ele, como nos versos 17, no verso 24, quando o Senhor manda que ele ofereça a Ele um sacrifício. E aí Davi oferece ao Senhor e o Senhor se torna agradável a Ele. Então, queridos, a exortação da palavra do Senhor
é que nós devemos nos aperceber de todo sintoma de vaidade, nos afastar, porque render-se à vaidade é aceitar o convite para dançar a valsa do diabo. E nós devemos oferecer ao Senhor um coração contrito, coração quebrantado, e não um coração exaltado, soberbo, arrogante, ostentoso. Porque o coração quebrantado é o lugar da ação de Deus. Mas um coração ensoberbecido é o palco da dança do inimigo. Hoje você tem essa nova oportunidade. Você e eu temos essa oportunidade de estar no palco da redenção com o Senhor. Não mais na dança com o inimigo. Por isso, não permita que a vaidade ou as distrações do mundo te levem, te afaste para longe do Senhor. Ou te iluda, fazendo com que você não perceba que não está no palco do Calvário, mas no palco do inimigo dançando a valsa dele. Que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas.